frente e volta. Parabéns. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Pude me apresentar para alguns colegas que estavam sentados próximos a mim por conta dessa dinâmica. Sou Paulo, faço parte do time da Bra Software, uma célula especial chamada Techs Startups. Bom, vou começar um pouco apresentando a Bra Software. Acho que nem todo mundo aqui é da área de tecnologia, especificamente, então acaba sendo uma marca que nem todos conhecem, mas a Brasoft é uma empresa muito tradicional no mercado de tecnologia. A gente está há mais de 36 anos no mercado e somos o principal parceiro da Microsoft. Então, a gente tem uma parceria muito próxima a eles. A gente se considera até, muitas vezes, um departamento à parte da Microsoft. O Gabriel está aqui, pode testemunhar isso a nosso favor. E a gente tem um relacionamento com a Clear e com a Conf mais ou menos uns 6 anos, tá? Dentro desse modelo de tech startups. Então, o que a gente faz? A gente gerencia o relacionamento entre a ClearSale, a Conf, com a Microsoft. E esse gerenciamento é tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista técnico, tá? Então, a gente hoje toda essa tecnologia que o Paulo estava comentando sobre dados, sobre estrutura e etc., utiliza por trás toda a infraestrutura da Microsoft. Então, a gente faz um trabalho muito próximo a eles de entender o ambiente, entender as necessidades, entender como que a gente pode modernizar esse ambiente, e aí isso acaba sendo muito cíclico, né? A gente acaba trabalhando em projetos em que eu tenho acesso a uma tecnologia Microsoft, eu desenvolvo a minha solução, e, posteriormente, é preciso se revisitar, né? Hoje, o custo em cloud ele é super importante, é um dos custos principais de toda empresa de tecnologia, como a Conf. Então, a gente tenta fazer isso de uma forma muito próxima, trabalhando como um Trust Advisor, né? A gente tem um time técnico para apoiar, a gente tem um time comercial para entender quais são os modelos de contrato, e essa parceria nasce dessa forma. E aí, bom, como eu comentei, acho que a maioria das pessoas aqui não são da área de tecnologia, e a gente está falando de dados e está falando de cloud, e às vezes esse conceito não fica muito claro para quem não trabalha nesse setor. Acontece que toda a tecnologia que vocês utilizam, do banco ao WhatsApp, às ferramentas de mídia social, tudo isso roda dentro de um servidor. Esse servidor, durante muito tempo, era dentro de casa, assim, né? Era o que a gente chama de on-premises, e a gente vê isso até hoje em dia, né? Acho que vocês já viram uma sala de servidor que ninguém pode entrar, e é gelada, e tem que ter porta antifogo, e etc. É um trabalho do caramba, né? O que a Microsoft fez? Hoje você consegue alugar esses servidores, tá? Então, é isso que no final das contas é a cloud. Você deixa toda a responsabilidade de modernização de ambiente, de segurança, e enfim, a Microsoft tem servidores escondidos no mundo inteiro e tem proteção anti-ataque, proteção anti-terremoto e etc e tal. Eles fazem toda essa camada de segurança, de gerenciamento, e cabe ao contratante, à empresa de tecnologia, alugar esses servidores. E aí ela traz algumas coisas que são muito importantes, por exemplo, no momento da Black Friday. O que se diferencia, além de toda essa camada de gerenciamento, de segurança física, né, dos servidores? Toda a camada de escalabilidade. Ou seja, no momento em que eu passo por uma Black Friday, em que a quantidade de chamadas para o meu ambiente aumenta, eu consigo fazer esse crescimento e rapidamente decrescer ele de uma forma muito mais ajustada, de uma forma muito mais pertinente à necessidade que eu tenho. Eu não preciso fazer um investimento de comprar servidores e depois deixar esses equipamentos, essa infraestrutura obsoleta no meu ambiente. Escalabilidade, então eu consigo prever que isso vai crescer e aí eu cresço o meu ambiente de acordo com as chamadas, de acordo com a necessidade. E a Bra Software, além de prover essas soluções, a gente tem um relacionamento muito próximo para fazer a gestão desse ambiente. Então, de fato, como que eu programo o meu ambiente para poder estar preparado para um momento como Black Friday? Como que eu faço para o meu ambiente estar seguro no momento de Black Friday, para que não sofra nenhum tipo de
de fraude, como que eu faço para manter o meu serviço ativo durante todo esse período. Então, a Abra Software trabalha muito no gerenciamento, sustentamento e sustentação do ambiente da Conf, através do relacionamento que a gente tem comercial e técnico. Mas a parte mais legal aqui da nossa fala da Abra Software não vai ser comigo, aqui é uma questão muito mais conceitual. O Taliba, ele é gerente da área de inovação da Abra Software, e a gente está muito se falando sobre inteligência artificial e como esses dados podem ser enriquecidos e como que a gente pode utilizar os dados que a gente tem na companhia ou que tem no mercado para trazer insights. E o nosso time de inovação, gerenciado pelo Taliba, criou uma solução também baseada no Azure da Microsoft, que é esse cloud, e ele vai contar um pouquinho para vocês como a inteligência artificial pode apoiar na tomada de decisão da companhia de vocês, tá bom? Foi um prazer, muito obrigado, e a gente se fala em breve aqui no café também. Pessoal, opa. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Guilherme Taliba, como o Paulo falou. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Pedro, Paulos, né? Paulo da Conf, Paulo da Abra Software também, e poder falar um pouco para vocês aqui. Inteligência artificial generativa, muito tem se falado de IA generativa, chat GPT, né? Todo mundo aqui com certeza já interagiu pelo menos uma vez com o chat GPT. E sim, pessoal, o chat GPT pode entrar no nosso negócio, com os nossos dados, com os dados da empresa, né? E de fato fazer com que isso gere muito valor para o negócio de vocês. Tá? Bom, vou falar rapidamente aqui sobre conceitos de funcionamento, né? Eu acho que é legal, muito em high level, falar como é que funciona, como é que o GPT cospe todo aquele texto, né? Com as perguntas que a gente faz. Como é que a Microsoft traz, né, esses serviços e deixa isso disponível para os clientes utilizarem. Fazer uma breve comparação entre os dois modelos mais recentes do GPT, né, que é o GPT 3.5 e o GPT 4. Falar um pouco do lado da Microsoft, como é que ela sustenta todo esse ambiente, né, e falar também um pouco da metodologia de treino, que é o que eu comentei. Como é que a gente traz os dados da empresa de vocês para dentro dessa solução. Falar um pouco do acelerador do Bra Software Neuro, que é realmente o que a gente tem feito para os nossos clientes, para que eles consigam entender como adotar essa tecnologia em suas empresas e cenários de uso especificamente para varejo, né? Então, com certeza, vários de vocês aqui vão se identificar muito com algumas dores de negócio, de fato, que ele pode ajudar. E aí, começando com uma provocação, pessoal, trazendo aqui uma frase que me chamou muita atenção do 17º relatório anual do Life Trends da Century Song, né? Então, e aí, na verdade, foi uma entrevista, né, de mais de 15 mil pessoas em 21 países, distribuído em 21 países. Quase metade dos clientes se sentem menos valorizados ou enfrentar dificuldades em entrar em contato ou falar com um serviço de atendimento ao cliente que não oferece suporte efetivo, né? Então, muito do que o Paulo falou aqui no começo, né, realmente tem muito link isso daqui com várias falas do Paulo em relação a todo o ciclo, né, e também tem muito a ver com confiança. Quem não confia não compra. É exatamente isso daqui. E eu me identifico muito com isso, né? Realmente, a partir do momento que você não é bem atendido, você não vai comprar de novo com aquela empresa, né? Então, é muito importante a gente se aproximar do cliente cada vez mais. E a IA generativa consegue ajudar e trazer muito valor exatamente para isso, te colocando do lado do cliente de uma maneira nunca antes vista. Bom, falando um pouco em conceitos de funcionamento, né, e aí fazendo referências como é que nós humanos pensamos e como que o computador pensa, né? Então, até então, né, apenas seres humanos eram capazes de entender e manifestar linguagem natural em diferentes idiomas, né? Só que agora não, agora o computador também consegue, né? E aí, como é que foi possível isso? Né, os cientistas lá atrás, né, isso aqui não é algo recente, pessoal, né, inteligência artificial existe há muito tempo, só que só agora ela se tornou barato o suficiente para a gente poder usar, né? Então, lá atrás, 15 anos atrás, cientistas modelaram como é que o nosso cérebro funciona, né, e simularam todas essas sinapses entre os neurônios dentro do computador, dentro de um software, né? E aí, quando esse software é exposto a algum conhecimento, sinapses são feitas entre os neurônios. E aí se dá o quê? O aprendizado, né? E é aí que a gente fala que se surge a rede neural. Uma rede neural possui um determinado conhecimento através de suas sinapses, né? E aí que também nasce o conceito de deep learning, que é uma forma de inteligência artificial. Então, o deep learning é o quê?
é uma inteligência artificial muito especializada em um determinado assunto, em uma determinada tarefa. Então, a gente pode falar que a IA generativa é um deep learning de linguagem natural, né? Então, por isso que a gente consegue ver ela escrevendo o texto exatamente como um humano. Ela aprendeu a fazer isso. E aprendeu como? Através de duas maneiras. Da maneira não assistida e da maneira assistida. O que é a maneira assistida? Lá atrás, o pessoal da OpenAI respondendo fazendo um monte de pergunta para a inteligência artificial e ela respondendo, e eles iam avaliando a resposta. A partir do momento que ela se tornou tão inteligente, que ela começou a aprender sozinha com dados da internet. Ela se transformou no que é hoje, que de fato o chat GPT, todo mundo aqui já teve experiência, responde qualquer assunto, né? Então, de assuntos variados, e é exatamente isso. Todos os dados que ela aprendeu foram dados que trouxeram da internet. E como é que a Microsoft traz isso para dentro das empresas, né, e deixa de fato isso acessível? É claro que aqui todo mundo já ouviu falar do Microsoft Copilot, né, que é o Copilot que a Microsoft está fornecendo, vai fornecer em novembro para as pessoas que têm, né, o Microsoft 365, que vai poder de fato interagir com o Copilot. Legal, bacana, excelente. Só que isso daqui já está disponível hoje e dá liberdade para as empresas criarem seus próprios Copilots, que é o que a gente vem ajudando os nossos clientes a fazer. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, o que a Microsoft ela oferece? Os modelos GPT 3.5 e GPT-4, né, modelos Codex, que de fato são modelos que geram código e fazem debug de código, né, já existentes. Então, para o time de desenvolvimento é uma ferramenta maravilhosa. O modelo DALL-E, que gera imagens, né, todo mundo com certeza que também já viu, né, pelo menos uma imagem sendo criada por inteligência artificial, e aí é exatamente esse modelo que faz esse trabalho, né? Então, você pode pedir ali de uma maneira literal, quer uma imagem específica, ele vai produzir uma imagem única e realista para você de acordo com o assunto. E o chat GPT, que é um modelo, né, de GPT adaptado para chat, né, que é o que a gente usa dentro do que a gente entrega para os nossos clientes, para o cliente entender de fato como que essa tecnologia funciona. E tudo isso daqui, pessoal, com muita privacidade, né? E aí algo muito importante, nunca usem dados privados no chat GPT público, porque isso pode ser usado, esses dados eles podem ser usados para treino, né? E aí uma informação, por exemplo, confidencial da sua empresa pode parar na resposta de uma outra pessoa, né? Então ninguém quer isso. Com isso daqui, isso não acontece, porque o serviço ele é provisionado dentro do ambiente da empresa, dentro do ambiente cloud, né, dentro do ambiente nuvem que a empresa tem. Então, garante-se privacidade aqui e garante-se que nenhum dado vai ser usado para treino, o que é algo extremamente importante e relevante, né? E também é possível você criar modelos customizados com seus dados hiperparâmetros, né? Existem também mecanismos nativos para detecção e bloqueio, né, de mau uso, né? Então, se alguém fizer uma pergunta maliciosa, uma pergunta preconceituosa, ele não vai responder de forma alguma, porque isso já está treinado no modelo. E também toda a segurança que o Azure proporciona dentro do ambiente. E aí, uma coisa muito legal, pessoal, isso mostra como que isso está evoluindo, né? Eu não sei se está muito pequeno para todo mundo enxergar, mas, resumidamente, a gente tem aqui os modelos mais recentes que a Microsoft disponibilizou dentro do ambiente, comparados por 5 pilares: capacidade, modelo linguístico, codificação, segurança e matemática. Sim, ele também faz matemática. Ele também tem, inclusive, a versão mais nova, capacidade de processar conceitos matemáticos científicos bem avançados. Tá? Então, dando uma analisada por cada pilar, né, a gente consegue ver aqui que, por exemplo, a grande evolução do modelo novo em relação ao antigo é que ele tem uma capacidade muito maior de processar informação. Eu consigo mandar muito mais dado para ele na versão 4 do que na versão 3.5. Isso significa o quê? A minha resposta com certeza vai ser mais assertiva porque eu estou dando mais informação para ele, né? Ele é capaz de processar mais informações. Dentro do modelo linguístico, né, ele também hoje cita, né, fontes quando ele gera textos, que é algo extremamente importante. Dentro do pilar de codificação, na versão 4, ele consegue depurar códigos já existentes. Pessoal, imagine isso. Você tem um código, um sistema já desenvolvido no teu ambiente. Você pode colocar para ele, fala assim, me encontre bugs ou me encontre possíveis problemas que eu tenho de segurança no meu código, né? Ele vai fazer isso para você. Isso que é mais impressionante. A parte de codificação está extremamente avançada no GPT-4. Tá? Parte de segurança, né? Então, evitar erros factuais e alucinações. O que é alucinação, pessoal? O que é alucinação? Você faz uma pergunta, ele responde um negócio completamente nada a ver, né? E isso na versão 4 reduziu muito, tá?
isso mostra como o modelo de fato está evoluindo. E na parte matemática, né, ele também hoje ele pode processar conceitos matemáticos e científicos avançados, né, o que na versão anterior era limitado. Tá? E como é que a Microsoft sustenta tudo isso? Né, o que é algo também extremamente impressionante. A Microsoft ela montou o maior poder computacional já criado em uma infraestrutura de nuvem pública para manter tudo isso no ar. Isso aqui é uma rede de computadores gigantesca que faz que os computadores se comunicam para poder processar toda essa informação. E aí, dentro desse data center, que está espalhado, na verdade, pelo mundo inteiro, a Microsoft usou 285 mil CPUs Cores AMD, ou seja, só para vocês entenderem a monstruosidade disso. 10 mil GPUs NVIDIA, né, Tensor Core também, que é um poder computacional absurdo, e também um throughput, ou seja, a velocidade de comunicação entre esse servidor de 3.6 terabytes, pessoal. 3.6 terabytes de comunicação. Se você estivesse isso na sua casa, imagina que você tem na internet lá de fibra ótica com 3.6 terabytes de velocidade. Você consegue fazer download de 10 filmes 4K em 10 segundos. Só para vocês entenderem a velocidade disso. Né? Então, realmente, algo extremamente poderoso. O poder de comunicação e poder de processamento desse cluster de servidores. Né? E aí, falando um pouco agora da metodologia de treino, como é que, conforme nós comentamos, né, o grande valor que existe aqui dentro da inteligência artificial generativa dentro das empresas é você poder trazer o teu dado para dentro dessa inteligência artificial. E como é que isso funciona? Né, em um modelo bem high level. A gente tem, nesse círculo maior, né, que é o Large Generative Model, já é o conhecimento que o modelo traz por padrão, que é aquilo que eu comentei com vocês, que é o conhecimento que foi feito de maneira não assistida, o conhecimento de maneira assistida, e todos os dados que é provenientes da internet. É tudo que ele já consegue responder por padrão. Esses dois círculos do meio, que é o Fine Tuning e o Prompt, são dois métodos de treino que você pode usar de dados da sua empresa. Né? Alguns com vantagem e desvantagens. O Fine Tuning, a gente consegue usar dados estáticos do seu negócio, né? Ele é capaz de processar também um grande volume de dados, né? E aí ele é necessário fazer um novo treino do modelo caso você tenha alguma mudança no teu dado, que é diferente do prompt, que é isso daqui, que é esse núcleo de conhecimento do modelo. Com certeza também todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos a grande maioria, que a profissão do futuro é ser engenheiro de prompt. E é exatamente isso daqui. Por quê? O engenheiro de prompt ele vai fazer toda a instrução de como que a inteligência artificial vai se comportar perante um determinado cenário. Né? E eu também consigo, dentro do prompt, levar informações, levar dados. Né? E esses dados eles podem ser dinâmicos, aí que está a grande sacada. Eu posso, de uma hora para outra, em um segundo, mudar um dado aqui dentro do prompt e fazer com que um bot, por exemplo, ou qualquer outra solução que use a inteligência artificial se comporte com essa nova informação que a gente colocou dentro dele. Isso de uma maneira muito rápida e com custo muito baixo. Né? Então, por isso que prompt é realmente uma estratégia extremamente eficiente para a gente ingerir dados dentro do modelo de generativo. Tá? E aí, agora falando um pouco da solução que a Bra Software desenvolveu e como é que a gente leva isso para os nossos clientes, né? De fato, sendo um grande acelerador da adoção da IA generativa. Né? A gente percebe que as empresas elas querem usar a IA generativa, entendem que precisam utilizar o quanto antes, porém não tem a menor ideia como é que começa, porque isso é algo muito novo. Né? Então, a gente tem ajudado várias empresas de diversos segmentos e a gente tem feito pilotos com esse produto desenvolvido, que na verdade é o quê? É um chatbot. Só que a grande vantagem dele é o seguinte: você conversa com seus dados. Então imagine a gente indexar dados do seu ambiente e você poder fazer perguntas sobre seu ambiente e você poder ter respostas de acordo com o dado que está lá. Né? Lá na Bra Software, a gente vai colocar para rodar em produção isso na semana que vem, e lá a gente indexou propostas técnicas. Né? A gente tem uma área de consulting, indexamos lá mais de 1.000 documentos com propostas técnicas que nós já entregamos para os nossos clientes. E se eu chego para ele hoje e faço uma fazendo assim, por exemplo, preciso entregar um projeto para um cliente de assunto específico, me sugira um escopo de projeto. Ele vai me sugerir um escopo com base em todo o histórico dos documentos que eu tenho, que nós indexamos. Então está aí a real vantagem em velocidade. Né? Quanto tempo demoraria para gerar um escopo na mão versus a utilização de uma ferramenta dessa? Então realmente é algo que as empresas precisam ter o quanto antes e entender como é que elas usam isso o quanto antes.
E aí, trazendo um pouco da parte de funcionamento, né, eu acho que é muito importante mostrar quais são os componentes, né, principais que nós utilizamos na solução, e aqui mostrando qual é o tipo de conteúdo que a gente faz, que a gente usa também para poder levar essa informação para o bot. Aqui vocês podem ver, do lado inferior direito, que existem diversos tipos de documentos que a gente usa, PDFs, Word, né, arquivos PowerPoint, né, e arquivos TXT. Todos esses arquivos eles são utilizados como fonte de conhecimento. Toda empresa tem documentos, toda empresa tem repositório de documentos. Então a gente usa esses documentos para poder levar esse conhecimento para o bot. Pergunta, estou limitado nisso? Com certeza não. Né? Isso que a gente entrega nesse primeiro momento, mas eu posso conectar aqui um banco de dados, posso conectar qualquer outro repositório de dados, de qualquer origem, né? com dados estruturados ou não, né? E eu vou ter uma resposta adequada também, mas é claro que aí é necessário uma certa customização. Né? Essas informações elas são indexadas, né, elas vão para um índice, e o mais importante, todos esses dados eles são quebrados em blocos. Né? Então, eu tenho um documento, por exemplo, de 100 páginas, esse documento de 100 páginas vai virar, por exemplo, 1000 blocos de texto, 1000 blocos de dados, e esses blocos de dados são indexados nesse índice através de um componente chamado Cognitive Search do Azure. Né? Então, todos esses dados estão indexados e eles estão disponíveis para serem utilizados pelo serviço do quê? Da OpenAI. Então, a partir do momento que eu tenho uma pergunta sendo feita pelo usuário, o Cognitive Search vai achar qual é o melhor bloco de texto que corresponde, né, para aquela pergunta e que contém a resposta daquela pergunta. Esses blocos de texto são enviados através de chunks, que a gente chama. Né? Ela é enviada para o prompt dinâmico, que é aquela bolinha do meio do círculo que eu mostrei para vocês. A gente altera aquele prompt de uma maneira dinâmica, de acordo com a pergunta e resposta feita, e manda para o serviço do OpenAI, dentro do Azure, para que essas informações sejam processadas. Né? A partir do momento que isso é processado, isso é respondido para o usuário com a resposta. É basicamente isso, basicamente esse é o mecanismo de funcionamento. É claro que existem diversas possibilidades de customização, existem diversas outras possibilidades de aplicação dentro do negócio, mas a gente entende que isso é um começo muito importante para os clientes entenderem como funciona e quanto custa. Né? É algo extremamente relevante. É uma pequena demo, na verdade, é só como é que o Neuro funciona, então também acho que deve estar ruim para todo mundo ver aqui, mas a gente faz uma pergunta, né, especificamente sobre um tema interno lá da Brasoftware, ele vai me responder de acordo com um documento específico, no caso, que nesse caso é um documento PDF que contém essa informação da política de brindes da Brasoftware, por exemplo. Imagine isso daqui dentro do ambiente de vocês, o poder que a gente consegue disseminar informação aqui dentro. Né? Então, todo mundo aqui já se encontrou numa situação, cara, eu preciso encontrar uma informação que está dentro do documento, eu não tenho a menor ideia de onde está esse documento. Se ele tiver indexado, você faz a pergunta. E ele te dá aqui do lado também, acho que já foi no vídeo aqui, mas aqui se eu clico aqui, que é a referência do arquivo, ele vai me trazer o trecho, aquele trecho de texto que eu falei, da referência que ele usou para dar essa resposta. Né? Então, e complementar a isso, a gente também vai oferecer um BI, que é o controle de tudo que está sendo usado. Né? Todas as perguntas, todas as respostas que estão sendo feitas no BI, e também, obviamente, o custo, que é algo muito importante, como eu falei. Né? Ele cobra por quê? Ele cobra por perguntas. Então, toda vez que alguém interage com ele, existe uma tarifação do serviço, né, que a gente chama por tokens, e aí a cada 1000 tokens a Microsoft cobra uma fração de centavos. Então, obviamente, que isso no volume, isso na perspectiva, isso pode gerar um custo, e aí esse piloto também é muito importante para entender quanto que vai ser esse custo dentro do ambiente. Bom, e aqui finalizando, pessoal, e trazendo, acho que esse slide aqui tem muito fit com o próprio discurso do Paulo no começo em relação às oportunidades. Eu vejo muitas oportunidades de uso da IA generativa dentro daquele ciclo que ele mostrou no começo, né, do ciclo de vendas, que ele mostrou, né, no ciclo de vendas, né, Paulo? Você falou. E aí, dentro de cada caixinha daquela que ele colocou, eu vi muito bem aqui que pode ter, de fato, uma oportunidade muito interessante. Então, a própria comunicação interna, que eu acabei de mostrar no bot, que é isso, a comunicação interna, né? Você está disseminando informação na Q&A. Helpdesk, isso aqui para Helpdesk é maravilhoso, você indexa todas as perguntas de primeiro nível, todos os problemas de primeiro nível, você já vai ter ali uma fluidez muito rápida disso. Gestão de vendas, pessoal, extrair informação de contatos em site de vendas. Apoio em call center, eu posso ter um bot direcionando o operador. Tenho tal situação, o que eu faço? Ele vai te dar um script, para que de fato você pode, como é que o operador pode interagir
e ter um comportamento de um determinado procedimento ou atendimento. Descrição automática de produtos. A gente pode pedir para ele criar um texto descrevendo um produto com base num texto muito menor, pedir para ele complementar a descrição desse produto, totalmente possível. Informações analíticas em tempo real, né? Tendo informações para tomada de decisão, recrutamento inteligente, aí mais para a parte de RH, né? Onboard inteligente também. Algo que eu acho muito interessante, pessoal, para varejo, é Contact Center Analytics, né? Todo contact center gera dados, né? Você tem ali áudio gravado, né? Então isso pode virar texto, e esse texto pode ir para dentro do modelo aqui, onde ele vai entender temas, ele vai entender possíveis problemas, ele vai entender situações que podem te gerar insights muito valiosos, né? Monitoramento de processos, gestão de estoque, né? E aí também a própria parte de marketing também com resposta automática de e-mails. Aliás, algo muito importante aqui, a gente pode disponibilizar um atendimento 24/7 para um cliente com uma tecnologia dessa e com uma resposta humanizada, como se tivesse um humano do outro lado, né? Então aqui está a aproximação da empresa, né? Da loja, enfim, com o seu cliente final, né? Então isso aqui é algo que nunca se viu antes, né? E a gente tem possibilidade também de você ter uma resposta automática de e-mails como humano. Então você imagina um cliente mandando um e-mail, em segundos ele tem uma resposta, como se fosse um humano respondendo. Então a gente aproxima muito o cliente, agrega muito valor, né? Então realmente é um caminho sem volta e todo mundo que começar a utilizar isso antes vai ter vantagem, porque isso é algo muito novo, muito novo. Então quem começar a usar isso antes, com certeza vai ter vantagem competitiva. Pessoal, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aqui com vocês. Agora eu passo para quem? Opa, desculpa. Obrigado. Muito obrigado. Peraí, antes de você sair do palco, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o uso da inteligência artificial, né? E aí eu uso bastante lá no escritório, né? Como um curioso, obviamente tentando ganhar tempo. E qual a diferença efetivamente daquele ChatGPT 3.5 que a gente usa para um 4.0 que hoje é pago como uma pessoa? Porque, obviamente, se a gente for colocar toda a base na Neotrust lá dentro, a gente está falando de muita informação e cada busca que vai ter, isso ser muito caro. Mas quando a gente olha para projetos menores, a ideia de mudar de um 3.5 para 4.0, qual é o benefício imediato que a gente consegue ter pessoalmente, tá? Uma dúvida menos com uma base de dados gigantesca e com uma base menor. Isso faz diferença efetivamente? Afinal de contas, trabalhar com o ChatGPT é uma ferramenta de trabalho, você tem que saber, né? Como eu comentei no slide anterior, aqui a gente tem a comparação do 3.5 e do 4, né? Acho que talvez fosse interessante até voltar aqui só para... Você sabe. Opa, acho que eu voltei muito. Você está indo para frente. Está estragando a surpresa! Obrigado! Finge que não viu, finge que não viu. Fecha os olhos. Volta. Aí, volta. Mais um, mais, vai. 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 Aí, parou. Aqui, ó. Desculpa, pessoal. Mas isso não foi ensaiado, né? A gente tem aqui o modelo 3.5 e o modelo 4, né? Então, assim, a grande diferença está aqui, ó, limite de tokens. Então, quando você fala num volume muito grande de dados, token é o seguinte, desculpa, é verdade. Token é o seguinte, é a maneira que ele consegue, é a maneira que ele é bilhetado, token, basicamente isso. E aí, quando e um token corresponde a mais ou menos 3 ou 4 caracteres, dependendo do idioma, né? Depende do idioma. Acho que em português, se não me engano, são 4 caracteres para um token. E ele é bilhetado a cada 1000 tokens. Então, a cada 1000 tokens que você tem, ou de pergunta ou resposta, você é bilhetado uma fração de centavos ali. É basicamente isso. Então, voltando à tua pergunta, o GPT-4, em relação ao GPT 3.5, no GPT-4 eu consigo inserir muito mais texto nele, para ele entender um contexto de negócio, para ele entender uma situação específica e te gerar uma resposta muito mais assertiva em relação ao 3.5, que também é muito inteligente, que é muito útil dependendo do cenário, só que ele permite uma entrada muito menor de tokens. Então, a base
dados né? que eu vou usar. Necessariamente, se eu vou usar uma base grande, eu tenho que... Exatamente. E depende também do cenário de uso, né? Depende do cenário de uso. Assim, o GPT-4 ele dá respostas mais sofisticadas em relação ao 3.5. Até porque a gente consegue ver aqui o número de parâmetros. O que é parâmetro, pessoal? Lembra que eu comentei das sinapses lá no começo? Para uma sinapse ser feita, tem que ser feito ajustes na rede neural, né? Pesos, né? Então, pô, a sinapse ela vai pelo caminho A, pelo caminho B. Eu quero que ela vá pelo A, então eu vou lá e ajusto um parâmetro. No GPT 3.5 existem 175 bilhões de parâmetros que foram feitos. No GPT-4, mais de 1 trilhão. Ou seja, a rede neural ela é muito maior. Ela tem muito mais conhecimento por padrão, ela tem muito mais capacidade. Tanto que aqui a gente consegue ver outras características que ela é muito melhor em relação ao 3.5. Sim, com certeza. Uma análise de tabela de dados quanto de... Exatamente. Linguística, exatamente. E matemático também. Matemático também. Tá? Então o GPT-4 ele tem muita vantagem em relação a isso. Paga mais, paga mais. Quanto mais sofisticado, mais caro, não tenha dúvida. Né? O GPT 3.5 ele é bem mais barato que o 4. Por isso que tem cenários que vale a pena você utilizar o 3.5, cenários que tem que ser o 4. Tá bom? Obrigado. E desculpa pelo... Imagina, imagina. Quem não usa no dia a dia tá ferrado. Eu uso pra caramba. É uma boa pergunta. Quem que usa ChatGPT no dia a dia? Ah, vocês estão usando, né? Vocês melhoraram, né? Então deixa eu voltar aqui ao ponto